CEAP, Centro Espírita Altivo Porfírio. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Boa tarde aos internautas também. Vamos dar alguns avisos para iniciar nossa reunião. Nossa casa possui estudos de domingo a domingo e nós estudamos as obras básicas em vários dias da semana e em vários horários diferentes também. Estudamos também as obras de André Luiz, as obras de Dona Ivone e as obras de Leon Denis. Nossa casa, ela tem a assistência social Antônio de Aquino, que oferece cestas básicas para as mães das crianças, as mães cadastradas, as famílias aqui da Redondeza, e também funciona no sábado, de 8 ao meio-dia, com o estudo do Livro dos Espíritos para as crianças, a evangelização infantil, e o estudo também para as mães do mesmo assunto que as crianças estão estudando, as mães também estão estudando. Elas chegam 8 horas da manhã, tomam o seu café da manhã, vai para as salas estudar, almoçam e depois retornam aos seus lares. A gente sempre precisa de voluntários, de pessoas para ajudar. Quem quiser participar ou conhecer a obra social, é só procurar os dirigentes da casa após a reunião pública ou após os cursos, que eles irão dar a orientação necessária. Nós também precisamos de roupas, cintos, bolsas, sapatos, que estejam em boas condições de uso para comercializar no bazar da nossa casa, e a renda é revestida à obra social também. Nós pedimos também a quem puder colaborar conosco com alimentos não perecíveis. 1 quilo de alimento que a pessoa trouxer já está nos ajudando. Arroz, feijão, óleo e alimentos que fazem parte de uma cesta básica e também são usados na alimentação das crianças quando elas vêm aqui no sábado. Nós temos também o atendimento fraterno. Após a reunião pública, quem quiser ser atendido, pode aguardar sentado que uma pessoa capacitada irá atendê-la. Nós pedimos, quem tiver com o celular ligado, por favor, desliguem para não atrapalhar na reunião. Nós vamos estudar hoje as questões 456 a 458 de O Livro dos Espíritos. A palestrante é Eloá Gonçalves, aqui da nossa casa. Quem vai fazer o comentário do Evangelho é Silvana Marques, é o capítulo 7, item 3 a 6. E nós vamos fazer a leitura do Evangelho para a gente poder fazer a nossa prece de início. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O item 3. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Naquela mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é maior no reino dos céus? Jesus, chamando o menino, colocou-o no meio deles e falou: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer,
é a mim que recebe. Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5. Vamos então pensar em Jesus, para a gente fazer a nossa prece de início. Senhor Jesus, Mestre infinitamente bom, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo a Tua ajuda, a Tua proteção para o nosso tarde de hoje, nosso estudo. Abençoa todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, envolva todos com Teu amor. Abençoe aqueles que estão nos seus lares, nos ouvindo também, nos assistindo, que sejam todos abençoados pelo Teu amor. Ajuda todos nós, envolve a nossa Eloá, que ela possa ser feliz em suas colocações. Dá-nos sustentação, Senhor. Sustenta a nossa reunião, ajuda-nos. Pedimos também que os mentores espirituais da nossa casa, o altivo, possa ajudar a Eloá e que ele possa ajudar todos nós em Teu nome. E que seja em Teu nome, Jesus, em nome de Deus, em nome do altivo, em nome do amor que move a nossa casa, em nome dos espíritos orientadores, diretores da nossa casa, que possamos dar por iniciado nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Pode ler todas? Pode ler as 3, são só 3. Então, vamos fazer a leitura das questões do Livro dos Espíritos. Eu já falei a questão 458 a 459. Não, 456, 458. Uá. Em penetração dos espíritos no nosso pensamento. 450. Isso, a outra é da semana que vem. Então, o título é Penetração dos Espíritos no Nosso Pensamento, 456. Os Espíritos veem tudo o que fazemos, porém, podem vê-lo, já que estais constantemente rodeado por eles. Cada um, porém, só vê as coisas para as quais dirige sua atenção, pois as que lhes são indiferentes, com estas não se ocupam. 457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Frequentemente conhecem o que desejarias esconder de vós mesmo. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Subitem A. Dessa forma, seria mais fácil esconder algo de uma pessoa viva do que fazê-lo a esta mesma pessoa depois de morta? Certamente, quando vos julgais bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos vê. 458. O que pensam de nós os espíritos que nos cercam e que nos observam? Depende. Os espíritos brincalhões riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios deploram vossos defeitos e tentam ajudar-vos. Então, vamos passar a palavra à nossa Eloá, para que ela possa... Uma boa tarde a todos. Tá ligado? Acho que tá ligado. Alô? Melhorou, gente? Uma boa tarde a todos. Que todos sejam muito bem-vindos a essa casa de amor, a casa de Altivo Panfiro. E que todos possam sentir vossos guias espirituais ao lado de cada um. Esses guias amorosos
que estão muito felizes por vocês estarem aqui nessa tarde. Então, hoje nós vamos começar o capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Então, lembrando lá que essa segunda parte, intitulada do mundo espírita, né? Ou do mundo espiritual ou dos espíritos, ela vai ser melhor desenvolvida depois no Livro dos Médiuns. Mas nós já estudamos aqui bastante coisa: retorno à vida corporal, esquecimento do passado, emancipação da alma. E hoje nós vamos estudar uma parte bem interessante, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Quando Kardec fala espírito aqui, ele está querendo dizer o quê? Desencarnado. Então, podem os desencarnados influenciarem no mundo dos encarnados? É sobre isso que vai tratar esse capítulo aqui. E o que nos coube hoje para nós conversarmos, né? Porque a nossa companheira falou que é palestrante, né? Eu não sou palestrante, a gente é uma conversadora, né? Eu sou uma conversadora, faladora, como diz o nosso Newton. E aí eu vou falar por palavras e vocês vão falar comigo pelo pensamento. E a gente vai trocando essas vibrações aí. E ali, Kardec intitula, né, penetração dos espíritos no nosso pensamento. Olha que coisa interessante. Primeiro, quando a gente fala assim, pensamento, né, a gente vê que é um assunto muito estudado pela ciência, pelas todas as ciências, psicologia, a ciência médica mesmo, os esotéricos, enfim, por todos e também por nós espíritas, porque é uma realidade para todos nós. Como diz Leon Denis, na sua magistral obra O Problema do Ser e do Destino, que tem um capítulo lá que fala sobre as potências da alma, fala sobre a vontade, fala sobre o pensamento, e um intitulado Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. E ali Leon Denis diz que o estudo do pensamento é um dos assuntos mais importantes para o homem, para o espírito. Tanto é que em toda a sua obra sempre há referências a esse ponto. Então vamos pensar. Lá na questão, vamos voltar um pouquinho na questão 36. Eu vou ler aqui porque muitos não estão com o livro, né? Que Kardec vai falar sobre o espaço universal. Aí Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: o vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? O que Kardec quer saber? Essa história de nada, de vazio, existe mesmo? É isso? O que os espíritos respondem? Não, nada está vazio. O que está vazio para ti, para Kardec, que estava encarnado, está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Para cá? Mais para cá? Ah, melhorou? Hã? Assim? Ajeita aqui para mim, fazendo um favor. Vocês desculpem o problema de técnica ainda. Oi. É que tá um assado, né? Ficar soprando, fica chato. Então, o que os espíritos estão dizendo aqui para a gente? Que nós vivemos mergulhados numa substância. Que substância é essa? É o fluido cósmico universal. Temos lá a Trindade universal, que é o que? Deus, Espírito e Matéria. E lá na Evolução em Dois Mundos, o André Luiz vem explicando para a gente o que é essa história de fluido cósmico. E ele diz assim: plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, o hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Então, todos nós, encarnados, desencarnados,
toda a criação está mergulhada nesse fluido cósmico universal, que é o pensamento divino, que o Leon Denis chama, né? O pensamento incriado, porque provém de Deus. E aí, Deus colocou também o que André Luiz chama de cocriação em plano maior, que são as inteligências que vão criar, que vão plasmar no universo as coisas que vão direcionando todo o que o Criador, a vontade do Criador. São esses espíritos mais evoluídos que vivem em comunhão indescritível com o Pai, como, por exemplo, o nosso Mestre Jesus, que criou o nosso planeta, né? E dizem que até pertence, né, à criação do sistema solar, também é responsável pelo sistema solar. E tem também os co-criadores em plano menor, que somos nós, que pegamos esse fluido cósmico universal e a partir daí vamos fazendo também as nossas criações. Através dele podemos fazer o nosso moldar, né, fazer o nosso perispírito, participar lá no momento do reencarno, de acordo também com a evolução do espírito, mas vamos moldar, vamos utilizar o fluido cósmico universal, claro, manipulando, né, os fluidos, transformando em fluidos espirituais, fluidos magnéticos. Por que eu estou falando tudo isso? Para que a gente possa entender, quando a gente ouve as pessoas falarem, que o pensamento é matéria. Certamente, todos vocês já ouviram falar, né, que já estão na casa espírita, que pensou, plasmou, pensamento é matéria. Mas que matéria é essa? Essa matéria aqui? Não. É uma matéria muito mais sutil, que é invisível aos nossos olhos. E quando nós vamos pensando, nós estamos trabalhando em cima disso que nós recebemos do Criador e usando o nosso sentimento, a nossa vontade e devolvendo sobre forma de pensamentos. Na questão 456, o Kardec pergunta, né, os espíritos veem tudo o que fazemos? Então, os espíritos desencarnados estão vendo o que a gente está fazendo agora? Podem vê-lo, já que estás constantemente rodeado por eles. Então, é aquela nuvem de testemunha que Paulo de Tarso falou lá na carta aos Hebreus. Nós temos infinitos, né, desencarnados, não sei quanto, tem pessoas que dizem que é 3 para cada encarnado, isso nem vem ao caso. Então, a gente acha que aqui o salão está com alguns lugares vazios, mas, espiritualmente falando, para quem é vidente, percebe quantos espíritos estão aqui. E esses espíritos estão vendo o que a gente está fazendo? E o que os espíritos respondem aqui? Podem vê-lo. Quer dizer, eles podem ver. Mas vai depender também da evolução moral do espírito. Então, o espírito superior, ele tem uma vibração mais elevada. Ele vai ver várias coisas quando ele quer, quando é necessário. Os espíritos mais inferiorizados vão ver aquilo que a gente vai estar fazendo, que vai estar na mesma faixa vibratória que a deles. Ah, mas então, eles vêm o tempo todo, ficam ali parados, só olhando. Continuando lá os espíritos falando. Cada um, porém, só vê as coisas para quais dirige sua atenção, pois aqueles são indiferentes, com estas não se ocupa. Então, um espírito superior, ele pode ver todos os pensamentos, tudo que a gente está fazendo? Pode ver. Mas necessariamente ele vai ficar o tempo todo vendo isso? Não, porque eles têm os seus objetivos.
quando o André Luiz, nas várias excursões, né, essa série André Luiz, A Vida do Mundo Espiritual, é de fundamental importância para quem quer entender melhor a doutrina espírita. A gente tem o conhecimento trazido por Kardec, mas essa obra de André Luiz, a gente vê aquilo ali na prática, com as histórias, com as experimentações que o André Luiz vai fazendo ao longo lá da trajetória dele. E várias vezes a gente vê os instrutores orientarem, né, que vão passar por um local e aí orientam. O André Luiz está olhando aquilo ali que os outros espíritos estão fazendo, e não fica prestando atenção nisso não. Então, olha, você apura a sua visão para você ver essa situação, que era uma coisa que o André Luiz não tinha nem percebido. Então, isso vai ser de conformidade com a necessidade, com o objetivo que o espírito tem. Por exemplo, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, que eles vão fazer resgates na crosta terrestre, tem um grupo que é do Templo da Paz, coordenado pela irmã Zenóbia, que ela faz vários resgates desses espíritos em condições muito sofridas, né? E o André Luiz é convidado lá pelo instrutor dele para acompanhar esse grupo, e ela tinha o objetivo de resgatar um espírito específico, que chamava Domênico, que tinha sido um padre, e tinha cometido vários desatinos como padre. Quando desencarnou, não se arrependeu, continuou naquela vibração, e estava uma coisa muito difícil de se resgatar. Então, eles tinham que resgatar esse espírito. Mas, para resgatar esse espírito, eles precisavam passar por vários locais de sofrimento, onde tinham vários espíritos ali em sofrimento, né? E aí eles estão indo. O André Luiz, como não era muito experimentado ainda, se preocupa, começa a prestar atenção, ver. E a irmã Zenóbia fala, estou falando agora com as minhas palavras, né? Não fica prestando atenção neles agora não, porque eles ainda não estão, eles podem estar falando, né, que querem ser resgatados, mas eles não estão ainda em condição de serem resgatados, e nós temos o nosso objetivo lá. E aí o André Luiz silencia o pensamento, porque a comunicação dos espíritos no plano espiritual é através do pensamento. E aí, então, como a gente percebe que os espíritos estão vendo tudo que a gente faz, a gente tem que tomar mais cuidado, né? A gente, às vezes, pensa assim, estou sozinho em casa, meia-noite, vou lá na geladeira, estou de dieta, mas aí eu vou lá na geladeira, pego aquele último pedaço de pudim, ninguém está vendo, né? Os espíritos estão vendo. Os espíritos estão vendo a gente fazer isso, né? E outras coisas mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Continua Kardec na 457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? E agora? Olha lá. Todos vocês estão aqui pensando. Por quê? O espírito, ele pensa incessantemente. A gente nunca consegue parar de pensar. Porque uma característica do espírito é o pensamento contínuo. Isto é, nunca para de pensar. E muitos aqui estão pensando no tema da palestra, outros estão pensando nos entes queridos, estão pensando em algum problema, outros estão pensando, caramba, tem que sair daqui, tem que ir para o mercado, tem que ir para o shopping, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Normal. Mas as formas, pensamentos estão aí, em volta de cada um. Assim como também eu estou aqui falando e também estou pensando. Agora, é como aquelas historinhas em quadrinhos, né? Fica aquele balãozinho do pensamento. Exatamente como aquilo. Por quê, gente? Porque lembra lá? Fluido cósmico universal, co-criador em plano menor. E eu vou, plasmar, usar o que o André Luiz chama de matéria mental. A mente está no espírito, né? Então eu vou, botar isso no ambiente que a gente está. E aí é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. Já dizia Jesus, vigiai e orai. Mas não é para a gente vigiar a vida dos outros, não, né? A gente gosta muito de vigiar a vida do companheiro, né? É para a gente vigiar a gente, os nossos pensamentos.
E aí os espíritos respondem lá para Kardec. Frequentemente, então frequentemente, na maioria das vezes, muito comum, os espíritos conhecem nossos mais secretos pensamentos. E eles completam lá. Conhecem o que desejarias esconder de vós mesmos. Olha só. Aquele pensamentozinho que, caramba, não posso mais ter esse pensamento, não é? Mas essa atitude da gente repelir já é um ponto a nosso favor. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Então, a gente já viu na pergunta anterior, tudo que a gente faz, os espíritos veem, de maneira geral. Agora nessa, tudo que a gente pensa, os espíritos estão vendo. Então, não adianta a gente estar falando e estar pensando e agindo de maneira diferente. Lá no Evangelho, na parte do capítulo 7, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus, né? Está lá no Sermão do Monte. A gente tem um item que Kardec colocou, dizendo assim, pecado por pensamento, adultério. Os homens que se cuidem, hein? E aí no item 5 é a citação de Mateus, e diz assim, aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela em seu coração, já cometeu adultério com ela. Olha a importância do pensamento. Claro que Kardec também explica aqui que quando Jesus se referiu a essa palavra adultério, não é só nessa acepção, nesse sentido literal da palavra. Ele quis dizer o quê? Adulterar. O que é adulterar? Todo mundo conhece gasolina adulterada, né? É você fazer de uma coisa boa, pura, uma coisa ruim. Então, quando a gente pega, né, o fluido cósmico universal que veio de Deus, e aí a gente transforma com o nosso sentimento e a nossa vontade numa coisa ruim, as consequências vão ser muito pesadas. Então a gente estaria aqui, entre aspas, né, o pecado, porque a gente sabe que as traduções foram feitas por religiosos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Aí lá no item 7, Kardec continua, sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não produziu nenhum efeito? É uma outra coisa também, né? O que acontece? Quando a gente pensa, então vamos lá, a gente está pensando, me aborreci com a menina aqui, a Luciana, um exemplo, e aí eu falo, nossa, caramba, né? Poxa, não devia ter feito isso comigo. Aí começa a pensar um monte de coisa negativa. Ah, tomara que ela se dê mal. Ou então, o espírita fala assim, né? Tomara que a lei da ação e reação. Deixa, tudo bem, tem a lei do resgate, né? A gente fala isso. Como se a lei de ação e reação fosse lei de talião, né? E como se a gente estivesse certo sempre. O que acontece? Eu estou usando o fluido, né, do Criador, fluido cósmico universal, estou plasmando um monte de formas, pensamentos ligadas ao ódio, à revolta, à discórdia. Vai chegar nela, eu vou mandar para ela, ela vai absorver? Ela vai absorver se ela estiver também nesse nível de vibração. Então, se ela estiver pensando no ódio, estiver revoltada comigo ou com outra pessoa, ela vai absorver isso. Então, nesse caso, eu vou ter uma responsabilidade maior. Mas, mesmo assim, vamos supor que realmente, como ela é, uma pessoa mais evoluída, ela está com pensamento no bem, com pensamento em Jesus, trabalhando no bem, não vai pegar nela. Mas ficou em volta de mim. Eu joguei no fluido cósmico universal. Então, não produziu mau efeito porque a pessoa não pegou para ela. Como também pensei, ai meu Deus, hoje em dia a gente não chegou num estado de evolução que a gente não mata mais ninguém. Mas às vezes a gente pensa, ai que raiva, não podia morrer, né? Como eu falei agora.
esse pensamento a gente está jogando para o universo, para o espaço, né? E aí vai atrair o que para a gente? Esse mesmo tipo de vibração. E a nossa responsabilidade. Porque às vezes um companheiro que já está com essa ideia de violência, uma outra situação, vai se fortalecer com esse nosso pensamento. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. Mas aí, quando o Kardec, né, pergunta lá, e quando esse mau pensamento, tive um mau pensamento, mas não teve efeito nenhum, não teve nada de ruim. Aí o Kardec salva aqui a gente, né, dá uma estimulada na gente. É preciso que se faça aqui uma importante distinção. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, ela se esclarece e vai se libertando pouco a pouco de suas imperfeições, de acordo com o grau da boa vontade que empregue em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, portanto, é uma consequência da imperfeição da alma. Então, nós somos espíritos imperfeitos, ainda temos maus pensamentos. Porém, segundo o desejo que ela possui de se melhorar, até mesmo esse mau pensamento transforma-se em um motivo de progresso para essa alma, porque ela o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ela se esforça por fazer desaparecer. Não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo, se por acaso essa oportunidade se apresentar. Depois de haver resistido, ela se sentirá mais forte e mais feliz com a sua vitória. Né? Então a gente vê aí que a gente às vezes se pega em algum mau pensamento. Então vamos ser condenados ao fogo do inferno? Não. Vamos ter as consequências se a gente der prosseguimento àquilo, né? Então a gente sabe que quando a gente já aprendeu que quando a gente vai pensar contrário à lei de amor, contrário à lei de Deus, nós é que vamos sofrer as consequências. E o que a gente faz para isso? Muda por um pensamento bom. Não estou conseguindo, faz uma prece. Porque a prece, está aqui no Evangelho mesmo, é a transmissão do nosso pensamento ao pensamento do Espírito que a gente está se referindo, ou a Deus, ou a Jesus. Então, pensou uma coisa diferente, né? Claro também que tem um fator que a gente vai estudar semana que vem, que é a influência dos espíritos no nosso pensamento, também é muito importante. Mas então a gente vê, pensou alguma coisa que está fora da lei de amor, da lei de Deus, opa, Jesus me ajuda. Vai fazer alguma coisa, vai pegar um livro, vai estudar, vem para a casa espírita, e aí a gente vai ter um mérito de estar resistindo a esses nossos impulsos, porque nós estamos, o quê? No mundo de expiações e provas. Nós somos espíritos imperfeitos, saímos há pouco tempo da animalidade, mas nós temos que continuar nesse caminho, nos esforçando para progredir. E aí, quando ele fala, né, que o que desejaria esconder de vós mesmos, né? E a gente vê lá no livro Ação e Reação o caso Antônio Olímpio. O Antônio Olímpio, ele era filho de fazendeiro e tinha mais 2 irmãos. O pai morreu, deixou uma herança para eles, né, para os 3 filhos, de terras e bens outros bens materiais. Só que o Antônio Olímpio tinha uma ideia do que fazer com aqueles bens. E os irmãos não concordavam, queriam dividir lá a herança. E o Antônio Olímpio não achava certo aquilo. O que o Antônio Olímpio fez? Sem ninguém saber, embriagou os 2 irmãos, né? O Libório, eu acho o nome dele, depois eu vou ver aqui. E aí levou os 2 irmãos embriagados para um passeio de barco no lago lá da fazenda dele. Virou o barco, e como os irmãos estavam embriagados, os irmãos não conseguiram se salvar. E ele saiu ileso. Ninguém desconfiou que ele assassinou os próprios irmãos. Aconteceu que os irmãos se tornaram perseguidores dele, ele ficou muito doente, veio a desencarnar um tempo depois, e quando chegou no plano espiritual, foi feito prisioneiro dos irmãos.
Mas o assédio foi além. Porque o Antônio Olímpio tinha um filho chamado Luiz, que ficou sendo o quê? O único herdeiro de toda aquela fortuna. E aí os tios passaram a obsidiar o sobrinho, com vistas aqui, que ele angariasse cada vez mais recursos, mais fortuna. Porque eles, mesmo estando no estado de espíritos desencarnados, a mente deles estava voltada para a coisa material. Então, eles queriam que o Luiz aumentasse o patrimônio. E o Luiz chegou até um certo estágio da família passar por privações, porque ele não queria gastar de jeito nenhum. Né? Mas por quê? A gente vai ver aqui. Né? Aí, o que acontece? O Silas, que é o instrutor que está acompanhando o André Luiz, né, nesses ensinamentos, chama o André Luiz para ver esse atendimento. Mas o Silas fala assim, olha, André, se você vê eu falando alguma coisa ou me comportando de uma maneira um pouco diferente do habitual, você não estranha, não. Porque o Silas foi lá conversar com os obsessores. Aí não podia chegar e falar, não, eu sou o cara, vocês têm que sair. Não, ele tinha que tentar dialogar, ganhar confiança e saber qual era o objetivo deles. Aí começa a conversar com os dois irmãos, até que o irmão Leonel, percebendo que Silas penetrava no âmago do problema com surpreendente facilidade, quer dizer, quis saber, se interessou pelo problema, né? Explicou entusiasmado. Então, o Leonel vai explicar como é que eles faziam. Sim, aprendemos nas escolas de vingadores, aí, que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, um tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa. Então, os espíritos sabem o que pensamos, os espíritos sabem quem somos. Não pelo que falamos, mas pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos. Em qualquer parte, por meio das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, quer dizer, eles se acham com a razão, estão punindo, estão retificando. É assim muito fácil superalimentá-las com excitações constantes, porque o Leonel e o irmão dele, eu acho que era Desidério, eu esqueci o nome aqui, eles pegaram outros espíritos que eram usurários, que eram materialistas, que não tinham nada a ver com a história, mas aproximaram para poder o quê? Fortalecer e perturbar cada vez mais ali. Robustecendo-lhes os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criou outros que lhes superponham, nutrindo-lhes dessa forma a fixação mental. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque o nosso pensamento, o nosso desejo central, aquele pensamento que está sempre na nossa cabeça, aquele pensamento em que a gente conjuga esforços para alimentar, se torna uma fixação mental, que é o quê? É o veículo que os obsessores vão utilizar para nos dominar. Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar
no convívio da criatura malfazeja, que precisamos corrigir, entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser. É o que eu falei para vocês daqueles outros espíritos. E aí ele vai continuando a explicação dele ali. É muito interessante esse livro e esse caso também. E aí a gente vai vendo que tudo que a gente vai pensando vai ficando em volta de nós e vai atraindo espíritos que vibrem na mesma sintonia. Então, se eu estou pensando coisas violentas, eu vou atrair violência. Se eu estou pensando só em doença, eu quero saber qual é a estatística, qual que é isso, qual que é aquilo, o tempo todo me alimentando disso, eu vou adoecer muito mais frequentemente, mais rapidamente, porque é o que está em torno de mim. Se eu estou triste, começa uma tristeza e vai indo, daqui a pouco cai numa depressão. E nenhuma depressão, dizem os espíritos, você está na depressão sozinho. E nenhum vício você está no vício sozinho. Por quê? Quando você pensou na tristeza, você já está atraindo para você espíritos tristes. Quando você pratica algum vício ou pensa, né? Porque a pessoa primeiro pensa. Todo ato nosso, primeiro a gente vai plasmar a ideia. A gente pensa, né? Eu vou em tal lugar fazer isso assim, assim. Então a gente já está plasmando. Da mesma maneira, vai chover, não vou para o centro não. Vai chover, não vou não, que não sei o quê. E aí vai juntar aquele, não vai não, um monte de espírito, para quê? Para que a gente não venha para cá. Porque aqui, esse ambiente em que os espíritos saturaram com o pensamento deles elevado, nós vamos absorvendo, nós vamos também limpando, entre aspas, os nossos pensamentos aqui. É por isso que a gente fala da importância do estudo, da importância da frequência à casa espírita. Quanto mais dias pudermos vir, melhor, porque é um tratamento. Não é só lá na sala de cura, né? E na sala de cura também ocorre um outro fenômeno muito interessante, que é o quê? Quem é médium tem que ter uma responsabilidade, um cuidado muito maior com o seu pensamento. Porque ali naquela sala o ambiente está preparado, os mentores trabalham ali, só é feito o tempo todo oração. E a gente chega, a pessoa doente na nossa frente, vamos supor, tem um problema no coração. O que eu vou fazer? Vou mentalizar, vou pensar no coração, vou direcionar com a minha vontade o meu pensamento, o meu fluido para aquele órgão. E aí os espíritos, claro, vão potencializar, vão direcionar da melhor maneira possível. Só que se eu chego lá, a pessoa senta na minha frente, eu começo a dar o passe, aí começo a pensar em outra coisa, aquilo ali já não vai ter aquele efeito desejado. Claro que se o paciente tiver mérito, vai ser suprido pelo plano espiritual, vai dar um trabalho maior. Aí a gente vai responder por esse ato nosso, né? Que a gente pensou ali, tentou atrapalhar um trabalho, porque na verdade os guias não permitem. Então, tudo segue a essa ideia do pensamento. E aí a gente vai vendo como que isso vai se materializando na nossa vida. Então a gente já começa assim, isso não vai dar certo. Aí a gente vai embarcando naquilo ali. A gente já planeja na nossa mente uma coisa ruim. E aquilo tudo, gente, está sendo plasmado, aqueles quadros todinhos. O tempo todo. Olha a nossa responsabilidade. Aí, as pessoas que não são espíritas, os cientistas lá, as pessoas que trabalham essa questão, né, de coaching, né, eu acho que é o nome, falar pensamento, pensa positivo, não sei o quê, mas por quê? Porque quando você pensa positivo, você coloca a sua energia, o seu sentimento e a sua vontade, você plasma uma ideia boa, você plasma uma coisa que é positiva, você vai atrair espíritos que vão potencializar aquilo ali, né? Certamente, né, quando o nosso companheiro Nilton veio fazer aqui a casa, a obra social e outros, ele pensou nisso aqui.
Ele acreditou, ele teve fé. Que para mim, pelos estudos que eu estive vendo, é uma correlação direta com o pensamento. Porque o que é a fé? É você estar com a certeza de que você vai estar ligado em pensamento com aquele espírito, com Jesus, e que o melhor vai acontecer. O melhor para a gente enquanto espírito imortal. Porque às vezes a gente fica assim, estou pensando positivo, eu vou casar com o Joãozinho, eu vou conseguir que o Joãozinho termine com aquela sirigaita lá, ela vai largar dele, que não sei o quê. Isso é pensamento, estou pensando positivo, eu vou conseguir. Às vezes até consegue, né? Às vezes é o que tinha que ser para ela, mas às vezes não consegue. Mas aí sofre, mas lá na frente vai ver que foi o melhor. E assim tantas outras coisas na nossa vida. O que a gente tem que estar sempre em mente é que nós somos espíritos imortais. Nós estamos num corpo vivendo uma vida transitória. Porque a vida espiritual que é a vida verdadeira. Mas então a gente tem que ir logo para a vida espiritual. Não, pelo amor de Deus. Tudo é na hora que tiver que ser. Porque nós temos uma missão a cumprir, nós temos um tempo, nós temos amores que nós temos que auxiliar, nós temos que fazer várias coisas, ajudar, ser ajudado, e tudo tem um encadeamento. Nada é por acaso, né? Então a gente tem a nossa responsabilidade também com relação a isso. Mas se eu fico pensando só coisas negativas, fico pensando em doença, fico com medo de tudo, porque o medo é um monstro, né? A gente começa tendo um pouquitito de medo e aí aquilo vai crescendo, daqui a pouco a gente não sai mais de casa. Por quê? Formamos matéria mental desse medo, dessas coisas negativas e atraímos espíritos também que estão vibrando nessa sintonia conosco. Então a gente tem que ter muito cuidado. E aí depois a gente reclama, né? Os espíritos estão me perseguindo, estou obsidiado, estou isso, estou aquilo. Mas quem deu o ponto de entrada? Fomos nós. Porque o assédio, ele é real, ele existe. Porque nós somos devedores, isso é fato. Então hoje nós estamos aqui, todos nós, né? Já cometemos atos, cometemos coisas boas. Não convém agora, é o esquecimento do passado que é a melhor coisa para a gente. Para que a gente não caia em depressão, não caia na culpa, que também é uma coisa muito ruim. Porque quando você cai na culpa, você se paralisa. O teu pensamento vai cristalizar naquela situação negativa. E aí, os seus algozes, os perseguidores que foram vítimas, vão te achar mais facilmente e poder te acessar. Como lá, o Leonel e o outro irmão dele perseguiram lá o Antônio Olímpio e o Luiz. Mas é porque o Luiz tinha já aquela ideia central de avareza, de ganância, de querer as coisas materiais só para ele, né? Porque se não tivesse, não seria acessado. Então, qual é a melhor vacina para a gente conseguir, né, se melhorar, afastar esses espíritos de nós, ter uma sintonia melhor no nosso lar, na nossa vida? É a mudança de pensamento, mudança de atitude. Porque também, como a gente viu aqui, não adianta eu estar falando uma coisa e estar pensando em outra, porque os espíritos estão vendo. Aí, por exemplo, eu estou falando isso, aí depois eu chego lá na sala do atendimento espiritual, vou conversar com o espírito, aí o que ele vai falar? Não vou conseguir falar com ele, porque ele vai falar, mas você pensa assim, mas você age assado. Aqui, graças a Deus, não aconteceu isso não. Mas é um relato comum nos livros que falam sobre isso. Se a pessoa que está dialogando com o espírito não tiver uma ascendência moral, tudo aquilo que ela está falando não vai fazer efeito nenhum, né? Por quê? Porque não adianta, eles conhecem a gente pelo nosso pensamento. Aí, continuando lá, Kardec ainda faz uma outra subpergunta, né? Uma subpergunta A.
Dessa forma, seria mais fácil esconder algo de uma pessoa viva do que fazê-lo a essa mesma pessoa depois de morta? Certamente. Quando vos julgais bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos vê. Isso a gente já viu bem, né? Então, quando a gente acha que estou fazendo escondido, ninguém vai ver, né? Mas uma multidão de espíritos está vendo ali a gente. Na 458, pergunta Kardec: o que pensam de nós os espíritos que nos cercam e que nos observam? Respondem os espíritos: depende. Os espíritos brincalhões riem dos vossos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam das vossas impaciências. Então, os espíritos vai depender do tipo de espírito que está observando a gente. Então, o espírito brincalhão, o espírito lá mais inferior, vai rir. Né? A gente às vezes está em casa, aí cai uma panela, a gente fica assim, ah, meu Deus, desesperado. Então, na rua, no trânsito, né? A gente já não fala mais palavrão, mas a gente às vezes pensa, ô fulano, não sei o que está me fechando, né? Os espíritos estão ali se rindo, porque para eles é uma diversão ver os outros sofrerem, porque eles sabem também que é sofrimento para a gente, porque o que a gente está pensando está aí, ó, a gente está colocando no fluido cósmico universal, a gente está colocando no ambiente, a gente vai receber isso tudo de volta. Muitas vezes essas formas, pensamentos, quando a gente faz, né, sempre aquele mesmo pensamento, como a gente viu aqui no aspecto da fixação mental, muitas vezes essas formas se adensam no nosso perispírito e a gente vai tendo pontos obscurecidos. Aqui também no mecanismo da mediunidade, o André Luiz fala que essas formas, pensamentos, né, que são enegrecidas, se transformam chama de larvas mentais. Então, em derredor do nosso perispírito, né, ficam aquelas larvas mentais daqueles pensamentos, que muitos desencarnados inferiores se alimentam. Porque o quê? Pensamento é matéria, matéria é energia. Eles vão ali, ó, sugando, sugando, sugando. E aí, não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes você passa o dia inteiro com uma coisa na sua cabeça, um pensamento, pensando aquilo, pensando uma preocupação. Às vezes você nem fez nada materialmente, ficou sentado ou ficou só escrevendo, mas chega no final do dia, você está exausto. Por quê? Você foi sugado. Porque à medida que os espíritos foram lá sugando aquelas formas de pensamento, vão sugar também o nosso fluido junto. Aí a gente fica cansado, não fez nada, mas está cansado. Por quê? Porque nós estamos doando a nossa energia. Quando a gente pensa, a gente coloca a nossa energia. A gente tem um desgaste de energia também. Agora, como que a gente está encaminhando isso? Como que isso vai refletir na gente? É isso que a gente tem que estar tomando sempre cuidado. Então, zombam das vossas impaciências e se divertem, né? Os espíritos sérios deploram vossos defeitos e tentam ajudar-vos. Olha só, o altivo, quando vê a gente fazendo as coisas, né, se aborrecendo, o nosso mentor, eles já sabem que nós somos espíritos, crianças espirituais ainda, né? Nos compreendem, mas lamentam. Poxa, eu lá já estudou tanto, ainda está fazendo essas besteiras, ainda está falando essas besteiras, ainda está pensando essas besteiras, né? Mas tentam ajudar, tentam incutir um bom pensamento, tentam incutir uma ideia, ó, vai lá para o centro, porque não é milagre, passe de mágica não, que a gente chega aqui, o ambiente está saturado, como eu já falei. Então a gente vai asserenando o nosso pensamento e vai se nutrindo dessa energia benéfica desses guias. Tentam ajudar-vos. Os espíritos, por mais que a gente peça, não vão fazer o nosso trabalho.
O que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Eles podem ajudar. O Espírito vê que você está com determinação, né? Como o nosso presidente aqui estava com a determinação, com a ideia de fazer a casa, foi ajudado. E é ajudado o tempo todo. Nós, como médiuns, se o Espírito vê que a gente está determinado, que a gente está procurando se melhorar, somos ajudados. Cada um de vocês assistentes, da mesma maneira. Os Espíritos estão vendo que vocês, num sábado à tarde, podendo estar por aí na praia ou no cinema e tal, vem para cá porque quer aprender, porque quer absorver essa energia, porque quer se modificar, os Espíritos estão vendo e tentam nos ajudar. Só que, às vezes, a gente não consegue perceber essa ajuda. E aí a gente fala assim, ai meu Deus, já rezei tanto Pai Nosso, tanta Ave Maria, já pedi tanto doutor, pedi tanto altivo, pedi tanto dano, e não acontece nada. Mas como será que está esse meu pedido, essa minha transmissão, da ação da prece, transmissão pelo pensamento? Como é que eu estou? Eu estou desesperada? Eu estou desnorteada, pedindo, eu quero isso, faça isso, isso aqui é melhor que seja assim, estou determinando para os Espíritos como eu quero que tem que ser? Ou eu estou me abrindo, me entregando, confiando, buscando pedir uma pacificação dos nossos pensamentos? Então, vou parar um pouquinho, né? Leon Denis, lá no Problema do Ser, nessa disciplina do pensamento da reforma do caráter, ele diz ali que a gente precisa ler, precisamos ler, mas muitas vezes nós lemos sem pensar, porque a gente precisa meditar sobre o que a gente lê, que a gente precisa ter mais conexão com aquilo que a gente está lendo, e que a gente separe, ele até aconselha, uma hora calma, geralmente de manhã, que é quando tudo está serenado, e a gente vai ali se ligando com aquele guia, com aquele espírito, que a gente escolhe um espírito que tem mais afinidade, que a gente gosta mais, e que a gente vai se ligando ali pelo pensamento com eles. E aí a gente vai fazer nesse canal, que é um canal melhor, para que a gente possa perceber essa ajuda que está ali. Lembrando lá André Luiz, para a gente finalizar. O André Luiz ficou 8 anos no umbral, porque o pensamento dele estava naquelas coisas inferiores. O pensamento dele era de culpa e atraía os espíritos que ficavam xingando, suicida, suicida, todo mundo já conhece essa história. E não via o irmão Clarencio, e não via a mãezinha dele. Só quando se elevou pelo pensamento, pedindo a Deus, de coração, se entregando, que ele conseguiu ver. Então, essa questão de sintonia é uma coisa muito séria, que a gente tem que parar e meditar um pouquinho, pensar, né? Vamos então, todos nós, né? Eu estou falando para mim, que ouvido tudo que eu falei, é para mim. Espero que sirva para vocês, né? Porque é tudo que a gente precisa fazer. Tudo que a gente precisa parar, se asserenar e falar: Senhor, o que queres que eu faça? Que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo recaiam sobre todos nós. Agradecemos a Eloá pelo estudo que ela nos trouxe. Vamos pedir aos médios que ocupem seus lugares para o passe.
Senhor Jesus, eis que é chegado o momento do passe e te pedimos, Senhor, mais uma vez, a tua ajuda, a tua proteção para os nossos médios, que eles possam estar sintonizados com seus guias espirituais. E te pedimos que abençoe esse momento, que todos possam receber as melhores vibrações de amor, de carinho, de paz e de luz. Sustenta, Senhor, a todos nós nesse instante. Que assim seja, graças a Deus. Que a doce paz do Senhor Jesus nos envolva. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Falando sobre pobres de espíritos, estamos falando da humildade. A humildade de coração. Coração puro, daquele que não se coloca acima de ninguém. Que ainda se coloca em posição de receber ensinamentos, longe dos interesses, de preconceitos. Temos vários modelos que viveram aqui com a gente. Eu vou tomar a liberdade de falar sobre Kardec, porque hoje no estudo com as crianças a gente estudou muito sobre ele e eu achei bem legal. Kardec tinha muito conhecimento e, apesar desse conhecimento todo, como professor e apreciador da ciência, ele se colocou à disposição do estudo, de pesquisa, de algo que ele não dominava. Então, ele se colocou numa posição, se rebaixou ali para poder estudar a doutrina, estudar os espíritos, as mensagens dos espíritos, né? Ele fez isso para quê? Por uma obra maior. Quando a gente faz isso com propósito, a gente acaba sendo elevado. Ele se despojou de todo e qualquer preconceito e foi atrás da realidade desse propósito de Deus. Outros espíritos também fizeram, despojaram de seus currículos, de suas posições sociais, autoridades e títulos. Na realidade, precisamos compreender em que isso nos toca. Na realidade, devemos buscar a Deus. Esse é o ponto. Devemos nos despojar da ilusão de sermos completos, inabaláveis, nos livrar do homem velho que habita em nós, com todo esse orgulho, preconceito, tudo que nos impede de fazer o caminho até o Pai. Esse caminho muito tem a ver com aprender a amar, com a caridade. Esse é o melhor trajeto, é aquele em que Jesus nos mostrou ser o que agrada a Deus. Porque aquela mãe pedindo a Jesus que colocasse um filho seu à direita e o outro à esquerda, ela falou que seria a melhor, como assim? É a melhor escolha, né? Jesus falou que não, quem faz essa escolha é o Pai. Ela deixou ainda um recado ruim para os filhos, né? É aquele que vou dar um jeitinho de colocar um filho meu aqui, outro filho meu ali, e cadê o mérito? Cadê as ações deles? Né? Então, tem duas questões, né? Que seria o ensinamento errado que ela está passando para os filhos, né? E que, primeiro de tudo, tem que ter, né, as ações. Jesus, sabiamente, coloca que esses lugares seriam escolha do Pai e que dependeria, assim, deles, das suas ações de merecimento. Se fizermos, né, realmente, como uma criança, ter esse exemplo de sinceridade, ser receptivos a conhecimentos das coisas de Deus, não ter preconceitos, Jesus veio como nosso mestre e ele mesmo deu esse exemplo, né? Esse exemplo de simplicidade, nos falando que ele veio para servir e não para ser servido. Ao contrário disso, temos exemplo de orgulho, de grande equívoco da rainha de França, né? Que ela veio e aqui ela viveu sobre o luxo, né? A condição, né, dela de rainha, da riqueza. E quando ela desencarnou, que ela se deparou com a decepção.
Acima dela tinha servos. Então, assim, que a gente se coloque sempre na posição de humildade, né? A humildade mesmo do coração, né? Para evitar sofrimento. Que a gente não procure ser humilde somente quando a gente entrar em sofrimento. Que a gente procure fazer antes para não sofrer depois. Que assim seja. Vamos novamente voltar os nossos pensamentos para Jesus, para fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, Mestre infinitamente bom, é com alegria em nossos corações que te agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos nessa tarde de hoje, nesta casa de amor que nos acolhe. Te agradecemos, agradecemos aos Espíritos, aos mentores espirituais, os guias espirituais da nossa casa, o altivo e todos que dirigem a nossa casa. Nós agradecemos e te pedimos, Senhor, leve-nos para casa sob a tua proteção, sob o teu amparo, sob a tua paz. E que aqui recebemos tão generosamente, nós possamos distribuir com os nossos familiares. Envolve-nos na tua luz e na tua paz e ajuda-nos a retornar aos nossos lares em paz e harmonia. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna espirituais que dirige a nossa casa, que possamos encerrar a nossa reunião de hoje nesta casa de amor. Que assim seja, graças a Deus.